Bem-vindo à comunidade Avenice. Amém, graças a Deus. A última vez que eu estive aqui nesse lugar, Deus me concedeu a graça de compor uma canção. Me lembro como se fosse hoje. Ainda não tinha esse salão, era lá no fundo. E eu pregava e cantava numa tarde de sábado. E o Senhor me inspirou uma canção que dizia assim. Acho que não é nesse tom. Uma doce paz envolve o meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Uma doce paz, como brisa leve, inunda meu ser. Só vocês, uma doce paz. Uma doce paz. Toca aí. És tu, Jesus. Vai. És tu, Jesus. Uma doce paz, como brisa leve, inunda meu ser. E o que eu poderia desejar a vocês, a cada um de vocês que vieram para esse encontro, senão que o coração de cada um de vocês seja invadido por essa doce paz que tem nome. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Estou vendo que aqui tem muitos jovenzinhos. Eu já sou da velha guarda, né? Já paro na vaga de idoso. Já passei dos 40 anos de ministério de música. Minha história começou em 1982, quando eu compus minha primeira canção. Quem não tinha nascido em 82? Quem não tinha nascido em 80, até 82? Levante a mão, os que não tinham nascido. Agora, os que nasceram depois de 82, levante a mão. Os outros não nasceram? Que coisa! Vocês estão confusos? Eu vou tecer a pergunta de novo, porque eu vi um monte de gente que não nasceu aí. Quem nasceu antes de 82? Levante a mão. Agora entendi. E quem nasceu depois de 82? Levante a mão. Aleluia. Eu pensei que estivesse falando com fantasma. E já se passaram tantos anos, né? 82 para 2004, 42 anos de ministério. Mas eu me converti em 79. Então são 45 anos desde que conheci Jesus, né? E nessa trajetória toda, Deus me deu a graça de estar servindo a igreja através do ministério de música. Porque esse é o fundamento, servir. Servir a igreja, o povo de Deus. É para isso que nós somos chamados. Não deixa que ninguém confunda você. A música que nos foi confiada para servir. Servir para quê? Para glorificar a Deus e santificar a Assembleia, o povo. É a cruz. Glorificar a Deus, santificar o povo. Esse é o nosso ministério. Esse é o fundamento. Servir a Deus
e por ele servir o povo na unção e na bênção. Provavelmente muitos de vocês não me conheçam, mas creio que vocês já ouviram alguma das canções minhas, e até cantaram e rezaram e não sabem. Então, por exemplo, eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Ei, ei, ei. O sepulcro está vazio, né? E talvez vocês conheçam também. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é meu Senhor. Talvez conheçam também. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Quem sabe canta. Meu Senhor e meu Deus. Vem comigo. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Canta essa parte aqui, ó. Dá-me uma. Veja bem o que você está cantando. Veja, veja, escuta. Traduzida na vida. Ok. E tem a do sacrifício, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. E tem a de Nossa Senhora, né? Singela, doce, pura. Singela, doce, pura, Maria de José. Vocês. Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é Maria, Maria. Agora para acabar, simplesmente José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Deu. Para os que não me conheciam, meu nome é Eugênio Jorge. Porque graças a Deus, meus irmãos, as canções que Deus nos confia chegam nos lugares muito antes que nós. E graças a Deus, não há necessidade que as pessoas nos conheçam para que elas sejam tocadas quando nós cantamos para a glória de Deus e santificação do povo. Mesmo que as pessoas não nos conheçam, elas acabam sendo alcançadas pela misericórdia e graça de Deus quando nós cantamos a verdade. E isso é maravilhoso. É claro que quando a gente apresenta as músicas como eu fiz, a gente acaba provocando vocês a prestarem mais atenção no que a gente vai falar. Até descobrirem, às vezes não prestam atenção. E o que nós vamos tratar aqui nesta manhã são coisas muito sérias.
o tema que me foi passado fala de santidade. Vocês sabem que quando a idade chega, a vista vai. O fundamento do ministério: santidade e vida de oração. O fundamento do ministério: santidade e vida de oração. Nos Atos dos Apóstolos, quero que tomem comigo, no capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Nós vamos ver uma passagem Você abre para mim, por favor? Uma passagem muito interessante. Duro, né? Agora sim. Você é forte, irmão. É outro nível. Falo sim. Por que vamos tomar esta passagem como referência para nós, inicialmente aqui? Porque unção não se improvisa. Diga para quem está do seu lado: unção não se improvisa. Ou você tem, ou você não tem. Diga, ou você tem, ou você não tem. Ou você é ungido. Gente, olha para mim, olha aqui, ó. Ou você é ungido, diga assim para a pessoa assim, ó, fazendo gesto. Ou você é ungido, ou você não é ungido. Vamos repetir, o ensaio foi bom, mas agora tem que ser para valer. Unção não se improvisa. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, glória a Deus. Se você não tem, ferrou. E aqui nós vamos ver nesta passagem, meus queridos, alguém que sabia quem ele era e em quem ele tinha colocado a sua confiança. Sabia quem ele era. Porque você precisa saber quem você é. Você precisa saber qual é o ministério que lhe foi confiado. Você precisa saber onde você está. Você precisa saber quem você está servindo. Você precisa saber qual foi o chamado que lhe foi dado. E você precisa saber como responder a esse chamado. Cheio de toda essa convicção, você está pronto para servir o Senhor. Mas quando você está nas nuvens, se chover eu vou pescar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não está no centro, centrado. Você pode até fazer firula, barulho. Você pode até ser eficiente, mas você não vai ser eficaz. Porque não há fecundidade em quem não sabe a quem está servindo, por que está servindo, e nem mesmo sabe quem se é. E tratando-se de ministério de música, meus irmãos, o nosso ministério é coisa séria. Diga para quem está do seu lado: o nosso ministério é coisa séria. Não é brinquedo, não. Não é brincadeirinha, não, gente.
É para valer. Que frio que vocês foram entrar aí. Vieram achando que vieram para passear aqui, fazer um retiro aqui no Verdinho. O seu ministério não é brincadeira. E olha, quem está falando não é quem ouviu falar simplesmente, é quem tem experimentado na pele, na carne, o preço por ter abraçado esse ministério maravilhoso, poderoso de evangelização que é a música. Depois de 42 anos na estrada, eu levanto os meus olhos todos os dias e os meus braços e o meu coração está ao alto, corações ao alto, o meu está ao alto, para glorificar a Deus por ter me confiado tão lindo, tão maravilhoso, tão grandioso ministério que é capaz de impactar a vida de uma pessoa e trazê-la da morte para a vida, porque eu cantei a glória de Deus para a santificação do povo. Quantos testemunhos! Quantos jovens foram provocados, ainda jovenzinhos, a serem seminaristas e hoje são padres. Não tem um lugar deste Brasil que eu vou cantar em qualquer cidade que não venha um padre dizer: olha, eu ouvi uma canção tal dia assim, ou então eu estava no seminário e as suas músicas me ajudaram a rezar e tal. E eu fico profundamente agradecido, dizendo: Senhor, é isso, meu Deus, obrigado por ter usado do meu ministério assim, por ter ajudado este jovem, agora já senhor, agora sacerdote, que traz o Senhor na terra para nós. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Gente, esse é o nosso ministério, mas não só. Pessoas humildes, simples, que foram tocados pela graça de Deus. Pessoas que estavam prontas para tirar a própria vida e que se arrependeram e voltaram à vida porque ouviram uma canção, ainda que de longe. Quem está falando para vocês nesta manhã, irmãos, é alguém que foi alcançado através de uma música. Porque eu não sei, quando vocês olham para mim, se vocês não veem um ex-pagodeiro. Naquela época não era pagode que eles falavam, era samba mesmo, né? Eu era do balacobaco. Eu gostava era de samba. Tinha até uma musiquinha antiga que dizia: o importante é ser fevereiro e ter carnaval pra gente sambar, laiá, laiá. Esse era o nosso hino, esse era o nosso lema. Era chegar fevereiro e ter carnaval pra gente sambar. Eu esperava o ano inteiro chegar fevereiro para ter carnaval, pra gente sambar. A vida era samba, a vida era batuque, a vida era isso aí, era só isso que eu conhecia. Jesus, nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, até ouvi falar, eu tinha ouvido, mas não escutado, ouvido não. Porque quando a gente ouve, a gente deixa cair no coração. Quando a gente escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu escutava, mas não ouvia. Até que um dia, não porque eu quis, mas porque ele quis, eu estava para ensaiar na escola de samba, que o meu irmão era o presidente da escola de samba, quando de repente, e eu tinha chegado um pouco antes de começar o ensaio, estava só lá no barracão, quando de repente eu ouvi uma canção ao longe dizendo: muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai.
essa voz chegava para mim baixinho, assim como vocês estão cantando, que eu estava de longe, do outro lado da rua, e do outro lado da rua tinha a igrejinha de São João Batista, a capelinha. Não era um show, não era nem a missa, era um ensaio de uns jovenzinhos que estavam cantando, ensaiando para cantar na missa no domingo. Era uma quinta-feira, e eu estava ali, de bobeira, para preparar o equipamento para o nosso samba, quando essa voz entrou pelo meu ouvido e o Espírito Santo disse: Tu és meu. Tá maluco, é? Balancei a cabeça e disse: não é comigo, não. A música continuou e a voz disse: eu te comprei a preço de sangue na cruz. Segue-me. Disse: ai, ai, ai. Me veio uma vontade danada de sair correndo dali, pular aquele muro daquela capelinha e chegar lá perto. E eu não fiquei na vontade, não. Deixei tudo para trás, falei: vou lá ver o que é isso aí, quem que é esse pessoal que está cantando. E cheguei bem perto assim, e tinha uma porta como aquela ali, mas estava fechada, a igreja estava toda fechada, e eu olhei para a frestinha e vi os jovens cantando, e eu disse: meu Deus, o que é aquilo? Aquela alegria, aquela alegria genuína, aquela beleza, aquele amor entre eles. Eu disse: eu quero isso para mim. O carnaval eu conhecia, mas aquilo ali eu não conhecia. Aquele jeito, aquela alegria genuína. Eu disse: eu quero é isso. E fiquei então esperando por um tempo. E o pessoal do samba foi chegando. Voltei para o barracão. Mas estava lá no samba, estava com um olho no peixe e outro no gato, né? Eu olhava no barracão, mas eu olhava na porta da igreja esperando os jovens saírem, porque eu queria fazer uma pergunta. E a pergunta que eu queria fazer era a seguinte: o que vocês estavam fazendo aí? E em seguida eu ia perguntar: e como é que eu faço para participar disso? E foi o que eu fiz. Eu não fico na vontade, não, gente. Eu vou lá e faço mesmo. E eu fui, perguntei, o que era isso que vocês estavam fazendo? Eu estava ensaiando para a missa. E como é que eu faço para participar disso? Eles falaram: como assim? Eu participar disso? Nem sabe quem eu sou, né? Quer dizer, até que sabiam, porque eu não era flor que se cheirasse, né? Então, quando você não é flor que se cheira, a sua fama corre, né? Mas eles disseram: se você quiser, sábios eles, venha na comunidade de jovens no domingo. A comunidade de jovens começa depois da missa. Aí eu disse assim: e que hora que é a comunidade de jovens? Pelas 10 horas. Tá, mas e a missa? Porque não me interessava a comunidade de jovens. Se eles estavam ensaiando para a missa, me interessava ouvir a música de novo. Aquela música. Muito alegre te pediu que era meu. Eu queria ir à missa. Se desse, eu ia ver a comunidade de jovens. Eu nem estava indo à missa, irmãos, por causa de Jesus, não. Nem sabia, não tinha. Eu queria ir para ouvir a música que tinha me tocado o coração. Veja o poder de uma canção, que traz em si uma mensagem, uma palavra de Deus, que era a palavra do filho pródigo. Tocou a minha alma, o meu coração, mesmo eu estando alheio àquilo, eu fui tocado. E eu não vi a hora de chegar o domingo para me ir à missa, para me ouvir eles cantarem aquela música de novo, e só cantaram quase que no final da missa, na hora do ofertório. Mas eu estava lá, sentadinho, esperando. Não estava esperando a consagração, não estava esperando nada, eu queria ouvir a música. Aí quando chegou a música,
uma frase saltou daquela canção. Nem deixaste-me falar de ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Todo o mal que você fez, todo o mal que você fará, se você tiver um encontro pessoal com Jesus, todo esse mal morrerá. Creia. Eu acreditei no que eu ouvi. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Não mais lá no samba, não mais lá no barracão. O meu lugar é aqui agora, porque morreu no abraço mal que eu fiz. E tomado dessa convicção, meus irmãos, o que aconteceu? Eu então comecei a participar, e eu fui também no grupo de jovens, e a graça de Deus foi me envolvendo, e eu fui começando a conhecer Jesus, e eu fui começando a querer amá-lo, e eu fui aprendendo a amá-lo, e estou aprendendo ainda depois de 40 e tantos anos, e o meu coração teve paz, uma doce paz envolve o meu coração. És tu, Jesus, que agora eu conheço. És tu, Jesus. E o que eu não imaginava aconteceu. Deus, na sua misericórdia, começou a querer me usar para tocar outros jovens, inclusive meus amigos sambistas. E eu, como esse homem, cheio de convicção, que de Saulo se transformou em São Paulo, eu, por aceitar o chamado e responder ao chamado, claro, estou longe de ser santo, estou longe de ser São Paulo, só sou Eugênio Jorge, filho da dona Fiinha, esposo da Marta, pai do Vinícius, Guilherme, Suzana, Thaís e João Marcos. Eu sei quem eu sou, o geninho da dona Fiinha, mas também eu sei que eu sou um filho de Deus, resgatado pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. E por ser filho de Deus, posso ser um ungido em suas mãos. No que faço, no como me comporto, no como sou pai, no como sou filho, no como sou esposo, porque um dia eu ouvi a voz do Senhor, e como Maria, eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim. São dois momentos, eis-me aqui, faça-se em mim. E aí vem a trajetória, a linda trajetória de amor de Deus, que vai transformando a nossa vida. Aqui nesta passagem, como nós dissemos, unção não se improvisa. Ou se tem, ou não se tem. Nós constatamos que São Paulo, que antes era Saulo, por ter tido um encontro pessoal com Jesus, passou a ser um instrumento poderoso em suas mãos. E certo dia, diz aqui o São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, diz assim, certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muitos lucros aos seus senhores. Era uma mulher que tinha um espírito
maligno de adivinhação. Adivinhava, previa as coisas. Ainda bem que não tinha Mega Sena naquela época, né? Não estava todo mundo rico. E perdido também. E ela prestava esse serviço para umas pessoas, para uns homens que exploravam esse serviço dela de adivinhação. E as pessoas pagavam para ela adivinhar as coisas. Esta mulher, que não era o demônio, mas que tinha um espírito maligno, ela era uma prisioneira desta realidade, e a gente tem que distinguir. Esta mulher, ela, desesperada, sofrendo, com aquele espírito que a atormentava, ela não queria estar naquela condição, ela pôs-se a seguir Paulo, e a nós, dizia São Lucas. E ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Só que não era ela. Era o espírito maligno querendo se disfarçar nela. E repetiu isso por muitos dias. Então, todos os dias, quando eles iam passando, voltando da oração, lá vinha a mulher atrás de Paulo, Silas, São Lucas, e começava a falar: estes homens, eles vêm da parte de Deus. Eles são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Vocês imaginem, dia após dia, dia após dia, dia após dia, essa mulher falando a mesma coisa. São Paulo, que era ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, uma hora ele olhou para ela assim e disse: esses elogios não vêm de Deus. E ele se voltou então para ela, diz a palavra, enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito, não disse a ela, disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias desta mulher. E na mesma hora, o espírito maligno saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, os homens que a usavam, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando-o. Do que eles acusavam esses homens? Está escrito aqui: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. Leiam comigo esta frase. Versículo 20b. Até o final do versículo 21. Estes homens... É Babel? Não entendi nada. Vamos ler com mais força? Estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, às vezes, nós no nosso ministério, achamos que podemos... Desculpa aí, a maquininha aqui, esqueci de você. Achamos que no nosso ministério nós podemos improvisar. E o ministério de música não é um ministério de improviso. Diga comigo, o ministério de música não é de improviso. Muito embora alguns músicos dizem: nossa, ele fez um improviso. Mas ministério de música não é ministério de improviso.
Você tem que estar preparado. Preparado para ser usado. A faca tem que estar amolada. Para você descascar a batata, para você fazer um bom almoço, para você descascar a cebola, para você picar a carne, para você... Você precisa da faca amolada. Você precisa da ferramenta pronta. Se a ferramenta não estiver pronta para ser usada, ela não serve para nada. E a ferramenta precisa estar com as peças certas. De que dentro de uma roçadeira se não tiver, como é que chama? A faca. Roda, mas não vai cortar, porque tem que estar completo. Por isso não dá para improvisar. Nós precisamos estar prontos para ser usado. Agora, para estar pronto para ser usado em santidade, nós precisamos estar em oração. A oração nos prepara. Mas qual oração? Eu vou ter que ficar orando o dia inteiro? Eu vou orar de vez em quando? Como se faz isso? O Padre Zezinho cantava assim: da minha vida quero fazer uma oração, da minha vida quero fazer um só louvor, da minha vida quero fazer um ato de amor, para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Da minha vida quero fazer um ato de amor, para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Não é eu vou rezar agora, ou eu vou rezar depois, ou eu estou rezando o tempo todo. A minha vida não é um improviso. O que disse o pessoal ali para acusar Paulo e Silas? Eles pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir e nem seguir. Meus irmãos, o nosso ministério de música não é uma caricatura. Não pode ser. O nosso ministério de música não pode ser um espetáculo de picadeiro. Não é teatro. Não pode ser. Porque não dá para improvisar. O nosso ministério de música não pode, você não pode simplesmente dizer, bom, agora eu faço as besteiras que eu faço durante o dia inteiro, eu bagunço, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu prostituo, eu faço isso, faço aquilo. Ninguém sabe mesmo. Quem está vendo? Ninguém está vendo. Não tem ninguém na minha comunidade aqui me olhando. Eu faço o que eu quiser. Opa, será que aquele ali me conhece? Nós, por exemplo, que somos já conhecidos, porque aparece na televisão, seja como for, meu Deus do céu. Onde a gente vai, você pensa que você não está sendo visto? Que não estão de olho, você está de olho. Outro dia eu cheguei no hospital, tinha me machucado, estava no hospital, daqui a pouco eu vejo uma senhora com o telefone embaixo, assim, escondidinho, filmando. Eu lá com o pé todo enfaixado, né, e tal, e ela filmando. Eu estava com a minha esposa do meu lado e disse, bem, aquela moça está me filmando? Ela disse, sim, Eugênio, está. Aí eu saí manquitolando. Moça, sim, você está me filmando? Sim. Mas por quê? Não, é que tem uma amiga minha que é fã número 1 e eu vou mandar para ela que você está machucada aqui no hospital. Eu disse, não! Não faça isso, porque se você mandar, o Brasil inteiro vai achar que eu estou morrendo e vai virar um... Não faça isso. Porque hoje, todos os olhos estão voltados para nós.
Não tem como mais, depois que inventaram esse tal de internet, tal de celular. Não tem como. Então, meus irmãos, não venha com essa de que a máscara está guardada lá na gaveta do meu quarto. E aí, quando eu for tocar na igreja, eu abro a gavetinha, enfio a máscara no rosto, e tudo que eu estava fazendo antes, escondido, que ninguém via, ninguém viu mesmo, e eu ponho a máscara, passo um pozinho. O que vocês passam no olho mesmo, meninas? Isso. Cílios postiços também? Pelo amor de Deus. Tá sabendo muito, hein? Isso eu não sabia, não. Deixa eu ver sua mão. Já casou? Não. Então não foi a sua esposa que te contou. Eu ia falar, ia querer ajudar ele, a sua esposa, né? Usa cílio postiço, mas não é a namorada, então. Não também? Não dá para ajudar, deixa aqui. Esquece. Vamos. Vira a página. Queridos, o que eu estou dizendo é que não dá para improvisar, não dá para você chegar na gaveta, tirar a máscara e dizer, agora eu vou servir. Não. Você conhece aquela música, Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Vai! Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem? Quem tem e o coração. Atenção, hein? Ei, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero. Onde? Chegou a hora de suplicar. Suplica assim, ó. Põe a mão. Ó, dá-me. Levanta as tuas mãos, vai. E o coração. Arranca a vaidade. Ensina-me a amar. O amor santifica. Ó, dá. Mostra as suas mãos. Mostra. Arranca a vaidade. Ensina-me a amar. Pode ir em frente. Senhor, eu quero entrar. Já posso. Senhor, já posso. Onde? Senhor, teu sangue me lava, teu sangue me lava, teu fogo me queima. O Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima. O Espírito
Santo inunda meu ser. O ministério de música, meus irmãos, como um modo de vida, um jeito de ser, um jeito de ser santo, um jeito de ser conduzido por Deus, um jeito de ser instrumento de Deus. Não é ora eu sou do Ministério de Música, ora eu não sou do Ministério de Música. Não, eu sou Ministério de Música a serviço do Reino. E quando que eu sou? Todo o tempo da minha vida eu quero fazer uma oração. Da vida. De toda a vida. 24 horas por dia. Às vezes é preciso ser 25. Porque você é um servo. Você não está servindo circunstancialmente. Você foi chamado a ser e não a fazer. Fazer qualquer um pode fazer. Num determinado momento alguém pode te ajudar a empurrar o carro. Qualquer um. Mas o ministério que está lhe sendo confiado não é simplesmente para fazer. Eu e você não estamos chamados, meus irmãos, a fazer coisas para Deus. Deus não precisa das coisas que nós fazemos. Nós estamos chamados a realizar as obras de Deus. Não fazer obras para Deus, mas fazer o que Deus quer que seja feito. Nós estamos chamados a realizar a sua obra. E não chegar para ele e falar assim, olha o que eu fiz para o Senhor. Ele dizia, quem foi que pediu? Não. Ele te confia a missão. E para ele confiar, você tem que estar pronto para ser usado. Você não sabe que dia, nem que hora, nem quando, nem onde. Eu, por exemplo, hoje eu sei o que significa Ministério de Música, porque se eu estiver numa missa, se eu chegar numa missa, às vezes a gente, simples mortal, como qualquer outro, eu não me julgo um artista, um ídolo, nada disso. Eu sou o geninho da Dona Fiinha. Ainda ontem eu estava limpando o canil. Acredita se quiser, eu estava lá limpando o canil dos nossos cachorros. E daí? Simples assim. Estava plantando uma arvorezinha lá. Coisas do dia a dia. Só que assim, se eu for numa missa, os olhos ficam todos olhando para mim, tipo assim, será que ele canta uma música? Será que ele aceita cantar uma música na comunhão? Sempre alguém vem a mim e diz, você pode cantar uma música? Você pode? Vai no velório. Chega no velório, rapaz, meus sentimentos, ou a viúva, ou o filho, ou o parente próximo. Então. Ele gostava tanto daquela música. E eu digo, ui, mas ele está dormindo. Ele morreu. Ele não vai ouvir. Mas vamos lá. E canto. Você vai no hospital visitar o pessoal. O cara está lá quebrado, moído, ele levanta o dedinho, pode cantar aquela. Irmãos, eu não tenho mais direito. O meu direito é não ter direito. Por quê? Porque o meu ministério de música é o meu modo de vida, é o meu jeito de ser. Quando olham para mim, dizem, ele é o cantor, ele canta a glória de Deus, ele canta músicas para Deus. E as músicas dele consolam, as músicas dele nos alegram, a música dele nos faz chorar também, ele nos faz arrepender. Então, e olham para a gente e falam, canta.
Peraí, eu sei fazer arroz também, feijão, essas coisas. Não, mas canta. Por quê? Porque você imprimiu um caráter, você imprimiu um jeito de ser, que as pessoas, quando te olham, dizem: ele é um servo de Deus. Ele pode nos ajudar nessa hora de angústia, de sofrimento. Ele tem as palavras certas, ele tem a música certa. Até a voz dele nos consola. Mas por que isso? Porque de vez em quando eu coloco uma máscara e tiro e escondo lá dentro da gaveta. Aí, num determinado momento, ou então, quando me chamam, eu digo: peraí, tem microfone? Para cantar? Tem. Se vocês conseguirem o microfone, churem. Menos eu não quero, não. Eu canto. Não, eu não tenho esse direito. Sem microfone, sem luz, sem câmera, debaixo do viaduto, no velório, no hospital, na cadeia, na igreja, seja onde for. Por quê, Eugênio? Porque eu sou, é o meu modo de vida, é o meu jeito de ser. Não sou uma caricatura, não sou um qualquer, um aventureiro. Não, eu tenho convicção, eu fui escolhido por Deus para realizar esse ministério, para evangelizar, para tocar o coração das pessoas, para glorificar a Deus, onde quer que seja. Eu preciso estar de prontidão. Eu estou pronto. Diga comigo: eu estou pronto. Eis-me aqui. Imagina se o anjo Gabriel aparecesse para Nossa Senhora e falasse assim: oh, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não, isso não foi ele que falou, não. Senhor é contigo. E parou aí. A outra parte é de Santa Isabel. Aí, não confunda, peraí, calma. E ela dissesse: comigo? Mas para quê? Não, porque ele escolheu para ser a mãe do Salvador. Ela disse: mas eu? Não estou preparado ainda não, peraí. Vou perguntar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para não sei quem. Não, Maria estava em estado de oração, ela estava pronta, era um modo de vida. Deus se engraçou com ela, Deus olhou para ela e disse: cheia de graça, porque ele olhou e disse: que beleza. Esta mulher me encanta os olhos. Ela pode ser... eu procurei por tanto tempo e encontrei a mãe para o meu filho. Ela não teve dúvida. Ela disse: eis-me aqui. Não buscou desculpa, não buscou nada. Não usava máscara. Ela dormia e acordava com a mesma carinha, com o mesmo jeito. Aquela era Maria. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que estava preparada, pronta para aquele momento. Se Deus olhou para ela, voltou o seu olhar para a sua pobre serva e disse: tu és cheia de graça, estou pronta. Eis-me aqui. Faça-se em mim. 2 momentos distintos. Eis-me aqui, isso é, estou aqui, Senhor. E o segundo momento: faça-se a sua vontade. Um modo de vida. Um jeito de ser. De modo que as pessoas olhem para nós e digam: que lindo. E isso vai acontecer com aqueles que querem se converter, que querem mudar de vida. Mas com os que não querem, você vai encontrar inimigos. Porque não foi o que aconteceu com Saulo, com Paulo e Silas, no final desse versículo? Os homens se levantaram contra eles porque eles pregavam um modo de vida do qual eles não eram capazes de viver. E porque eles não eram capazes de viver,
o seu modo de vida santificante, seu modo de vida santificado, por você ser um servo de Deus, por você querer servir a Deus de todo o seu coração, com o seu ministério, com a sua vida, com o seu jeito de ser, você acaba ganhando inimigos, não porque você fez algum mal para eles, não porque eles não gostam de você, é porque eles não querem aderir ao modo de vida que você leva. Então, essas pessoas acabam até importunando você, às vezes dentro da sua própria casa. Às vezes amados seus, parentes seus. Eu me lembro quando eu me converti, que foi uma loucura. Até eu achava que eu estava meio louco. Porque foi da água para o vinho. Num dia eu estava no samba, no outro dia eu falei, não vou mais. Meu irmão chegou para mim e disse, Geninho, está gostando de apanhar? Geninho, o que está acontecendo com você? Não sei também, não sei, mas você está ficando louco, rapaz. Aí minha mãe era até santinha. Ela era do tamanho daquela Nossa Senhora ali, baixinha. Fazia uma sombra imensa, mas era pequenininha. A gente descansava na sombra dela. Mas tinha uma fé em Nossa Senhora, era maravilhosa minha mãe. Mas ela mesmo sabia. O rapazinho que eu tinha me tornado já, ela disse, meu Deus, meu filho está ficando doido. Aí eu fui pedir para ela, tinha uma Bíblia vermelha. Ah, que lindo. Minha mãe ganhou uma Bíblia, quase igual àquela ali, um pouquinho maior, e era uma capa de plástico, vermelha, mas vermelha mesmo, vermelha. E ela ganhou essa Bíblia da minha madrinha de batismo, no ano de 1963, quando eu nasci. A minha madrinha deu de presente para minha mãe, que era empregada dela, a Bíblia. 1963. 16 anos depois, 17 anos depois, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, empresta aquela Bíblia para mim. Só que eu não sabia que ela tinha ganho Bíblia quando eu nasci, em 1973. Ela não tinha contado para mim, 16 anos depois. Aí, a minha mãe disse, Geninho, ardeu? Geninho, agora pode voltar? Você não gosta dele? Vai ficar traumatizado, você não pode fazer isso. Geninho, o que está acontecendo com você, meu filho? Mãe, eu também não sei, mas eu vou na comunidade de jovens, todo mundo tem Bíblia, lá eu não tenho Bíblia. Gente, a Bíblia era, pensa numa Bíblia diferente. Todo mundo com Bíblia, agora eu sei, né? Eu não sabia. Ave Maria, tudo ajeitadinho. Eu, neguinho, o único da comunidade, pretinho, ainda chego com uma Bíblia vermelha debaixo do braço. Ah, foi pouco, né? Acho que tem gente rindo até hoje. Mas pensa se eu estava preocupado. Não estava preocupado, não. Algo de diferente estava acontecendo dentro de mim. E eu só fiz dizer, eis-me aqui, faça-se em mim. Irmãos, eu estou longe de ser aquilo que Deus quer. A jornada é longa. E talvez eu vou chegar lá no último dia e vou dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu lutei, mas ó, consegui não, hein? Ainda estou com umas marcas aqui, umas feridas abertas e tal. Ele vai falar assim, vem a mim. Venha a mim no estado que você está, e eu te farei o santo que você quer ser. Porque ninguém chegará completo lá.
O que faltará em nós já está no sacrifício de Jesus na cruz completo. Senão eu não diria está consumado. Está consumado nele. Se abraçarmos a ele, se ficarmos com ele, e se ele permanecer em nós, se ele ficar em cada um de nós, se ele permanecer no nosso coração. Você, e não tire o corpo fora, assim como eu, estamos chamados a adotar este modo de vida, esse jeito de ser. Agora, por favor, não vai sair com o violão, com a guitarra, tocando o dia inteiro por aí, como cigarra, cantando o dia inteiro. É no dia a dia, nas coisas simples da vida. Eu sou um escolhido. Eu estou pronto para servir. Eu sou chamado a ser ungido de Deus. Eu não preciso de máscara. Agora isso vai exigir esforço? Claro que vai. Como diz São Paulo, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Porque dentro de nós há uma luta interior constante. Mas aqui nós não estamos falando de você conseguir ou deixar de conseguir. Nós estamos falando da intenção do seu coração, da sua busca incessante. E Deus sabe da sua verdade. Ah, vou escorregar? Ou se vai, até porque o mundo tem lançado casca de banana por onde nós passamos. Armadilhas 1000. Esses dias eu estava contando para os meninos. Cheguei lá no sítio da missão, tinha comprado um vaso sanitário que o pessoal pediu para me levar para o pedreiro, que estavam fazendo um banheirinho lá, e eu cheguei com o vaso, já era umas 5:30 da tarde, e o pedreiro já tinha ido embora. Eu falei, meu Deus, e eu cheguei com o carro lá, e o pedreiro não estava, falei, vou ter que despejar o vaso, que ele tinha que colocar o vaso no dia seguinte, de manhã. Peguei o vaso, coloquei no ombro e fui andando. Como tantas vezes eu sei andar, gente. Fui andando. De repente tinha uma argola de uns 30 centímetros de diâmetro no chão, uma argola de plástico, que estava ali esperando eu, tipo assim, quando que você vem? Mas eu não sabia. E fui andando com o vaso e tal, de repente eu pisei naquela argola, mas foi uma armadilha tão bem armada, que a argola, meu pezão não cabia dentro daquela argola. Mas eu pisei com o pé esquerdo, quando eu levei o pé direito, ela tinha levantado um pouquinho, eu entrei com o pé direito por dentro, e eu caí de cara no chão com o vaso. Faz 15 dias, irmão, mas como Deus é misericordioso, eu levei 15 pontos no punho aqui, está aqui a marca. Eu estou com esse dedo ainda quebrado, estão vendo o dedinho? Cortou meu dedo, pendurou a ponta do dedo. Eu caí um tombo. E foi um livramento, porque meu braço bateu e só cortou o braço. Começou a sair muito sangue. Eu peguei uma sacolinha de plástico de supermercado, amarrei aqui, apertei com um pedaço de pau, porque eu servi o quartel, eu sei que é o que tem que fazer. E apertei, e eu estava sozinho, e entrei no carro, estava a 15, 20 minutos do hospital ainda, e o carro sendo banhado de sangue, muito sangue. Eu falei, vou morrer, vai acabar o meu sangue. E fui correndo para o hospital. Quando cheguei no hospital, tinha uma toalha envolvida assim, uma toalha de banho. Mas estava pingando. Quando olharam para mim, já me passaram na frente, veio cirurgião, não sei quem, não sei mais quem. E eu já estava tontinho, olhando assim, falando, quem é você? Tive que tomar sangue. Tomar não, né? Como é que fala o negócio? Imagina eu tomando uma dose de sangue.
Eu tive que injetar lá o sangue na minha veia, né? Porque a gente tem que estar de prontidão. O inimigo não brinca. E você vai cair? Posso cair. Porque as armadilhas estão aí, eu não falei? Lançam banana, casca de banana no nosso caminho todo o tempo. Quem? Não sei, é coisa do diabo. Agora, Deus não está com o dedo apontado para o lugar que você caiu, Ele está com a mão estendida para o lugar de onde você vai levantar. Stand up. Em inglês? Efta não, hein? Efta é outra coisa, né, Tatá? Efta é abre-te, né? Talita cum, levanta, menina. Levante-se, menino. Vou repetir. Deus não está com o dedo apontado para o lugar onde você caiu. Ele está com a mão estendida para o lugar de onde você vai se levantar. Levante-se e ande. Há um longo caminho a ser percorrido. Modo de vida, jeito de ser. Modo de não ficar caído se cair. É modo de vida de que se cair, não vai ficar prostrado. Levante-se. Se eu tivesse ficado lá deitadinho, depois que o vaso caiu, eu ficasse lá, doeu, hein? Nossa, o sangue está jorrando. Deixa eu descansar um pouquinho. Eu não estava aqui pregando esse retiro, não. Estava em outro lugar. Espero que seja o céu, né? Mas... Desculpa aí. Vocês compreendem, irmãos, o que eu estou dizendo? A seriedade do nosso ministério de música. Não é, agora eu faço. Agora eu não faço. Agora tem microfone, eu vou. Agora tem guitarra. Peraí que eu vou dar um solo. Não. Você precisa estar preparado. Antigamente, lá no tempo do Antigo Testamento, tinha o santuário, onde a arca da aliança estava. E só podia entrar ali os sacerdotes. Inclusive tinha uma realidade que eles faziam um sorteio. Por exemplo, Zacarias, que era pai de João Batista, antes de ser pai de João Batista, ele foi escolhido em sorteio para entrar no santuário e oferecer o sacrifício ao Senhor no santuário, diante da arca. Porque o povo não tinha acesso. Por isso se diz, quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou. E aí nós tivemos livre acesso ao Pai. Mas naquela ocasião, naquela época, só o sacerdote, muito preparado, em santidade e justiça. Esse sacerdote que tinha que estar pronto, porque se não tivesse, era uma fria. Vocês vão entender por quê. Esse sacerdote, num sorteio, ele era escolhido, naquele monte de sacerdotes. Imagina, tem 12 sacerdotes. Quem vai hoje entrar no santuário para oferecer o sacrifício pelo povo? Que o povo não pode entrar, só o sacerdote pode entrar no santuário. Por isso nós cantamos: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas? Não é mão limpa porque estava sujo de poeira, não. É mãos limpas da maldade. Não faz maldade. Não é malicioso. E tantas outras coisas que vocês sabem. E o coração puro, porque é um coração reto de intenção. Não fica maquinando coisa para fazer, para que o outro caia, para que o outro... Quem não é vaidoso, de vaidade vocês entendem, nós entendemos bem. E, sobretudo, que sabe amar. Pois bem, esse sacerdote, uma vez escolhido,
Ele vai entrar no santuário, sabe como que ele entrava? Ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Vocês imaginam isso? Imagina o sacerdote entrando no santuário para oferecer o sacrifício e tinha uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque dependendo do estado desse sacerdote, ele entrava diante da arca e ele morria se não estivesse em estado de graça. Tal era a santidade de Deus presente na arca, que a santidade acabava provocando a morte daquele que estava em pecado, que não estava apto. E se ele demorasse muito ali dentro do santuário, o povo que estava do lado de fora puxava a corda e trazia o defunto. Que coisa! Vocês podem imaginar uma coisa dessa? E trazia o defunto. Morreu lá dentro do santuário. Pior, o cara tinha morrido e ainda saía com má fama ainda. Nossa, ele morreu. Qual será o pecado? Caramba, que situação! Zacarias entrou no santuário. E Deus resolveu conversar com ele. Falou, seguinte, através de um anjo, sua mulher vai ter neném. Zacarias disse, minha mulher é vovozinha já, ó. Que isso? Eu também sou vovozinho, não vai dar não, vai dar não. Vai ter e pronto, acabou, você está mudo. E ele demorou um pouco lá, e o pessoal já estava pensando, vamos puxar ele que morreu. Daqui a pouco ele saiu com a cara de pastel cozido assim. Fala alguma coisa. Fala o quê, meu Deus? Estava mudo. E só voltou a falar depois que João nasceu. Para dizer, seu nome é João. Estai preparados. Diga para quem está do seu lado, estai preparado. Para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Para terminar, eu servi a aeronáutica em São José dos Campos no ano de 1982. Enquanto eu servia, eu compus minha primeira canção. Talvez vocês conheçam. Não é do tempo de vocês, mas tudo bem. Vamos. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Caramba, vocês conhecem? Estão velhinhos, hein? Ah, já sei. É você que ensinou, né? Você é da minha época? É o Geraldo. E eu estava servindo, eu servi o quartel em 1982. E lá eu compus minha canção, essa canção, com uma metralhadora pendurada aqui no meu peito. Mas você não estava lá para servir de guarda? Estava, mas o Espírito Santo já estava me adestrando para ser ministro de música. Então eu tenho que estar pronto para ser usado. E o meu coração estava afiado naquela tarde, porque para compor uma música dessa, 3 anos depois de eu ter me convertido, escrever e cantar com melodia e letra essa música, a primeira música da minha vida, que eu compus em 82, em 83 eu ganhei o festival mais importante do estado de São Paulo, com essa música. E por causa dessa música eu conheci um senhorzinho, que na época não era senhorzinho, porque ele ainda tinha cabelo preto, que se chama Monsenhor Jonas Abib, que estava lá no festival que eu cantei. Ele era salesiano e ele era júri, e ele gostou da música e veio falar comigo. Como assim falar comigo? Eu? Pois ele veio falar comigo. Ele já era o Padre Jonas, já era um ícone, e veio falar comigo e disse, sua música é muito linda, posso gravar no meu próximo LP? Eu disse, caí durinho, com as 4 rodinhas para cima. Tudo isso porque eu estava pronto para ser usado com uma metralhadora, um HK .33, que dava 600 tiros por minuto.
que eu tive que aprender a montar e desmontar em 1 minuto. Porque no exército eu tinha que estar preparado para a guerra, para o combate, era a ditadura, para a guerra, para o combate. E quando tinha noite de prontidão, eu tinha que dormir com roupa de combate, eu tinha que estar com coturno. Sabe o que é coturno? Coturno é uma botina que vem até aqui no joelho, que a ponta dela é de ferro, um troço pesado, que você amarra, tem uns 200 metros de cadarço. Quando você tira, você leva 6 meses para colocar de volta. Por isso nunca tira. E se numa daquelas madrugadas o PT, porque naquela época já tinha PT, viu, gente? Não era PT, não, era sindicato, chamava de sindicato. E eles gostavam de invadir a Embraer. E quebrava tudo. E nós estávamos do lado da Embraer. E a Embraer sempre foi uma empresa, como é que a gente fala que é do país? Não, é estatal. Sempre foi uma empresa estatal. Agora não é, acho que não é, parte dela não é. Mas na época era assim, dos militares. E nós é que cuidávamos, nós que éramos lá da aeronáutica, nós soldados da aeronáutica. Então, quando acontecia de invasão, e normalmente acontecia nas madrugadas, e a inteligência da aeronáutica ficava sabendo que estavam tramando, nós tínhamos que ficar de prontidão. E ficar de prontidão não significava o quê? Você tinha que dormir com um olho só. O outro tinha que ficar aberto. Mais ou menos isso. E você dormia fardado e com as coturnos. Pensa num negócio ruim de dormir com aquele troço pesado. Você levantar a perna, você tinha que... Mas quando tocava a corneta, você tinha 30 segundos para estar em forma lá fora. Em forma que eu digo é assim, alinhado, um atrás do outro, já tinha a formação que a gente já tinha treinado a vida toda. Você tinha que se posicionar na sua posição, porque o tenente ia passar a vista na tropa para ver se estávamos em forma. Era entregue as armas e nós saíamos marchando, correndo, porque nós estávamos de prontidão para ser usado para defender a Embraer ou qualquer outra realidade que fosse necessário, de guerra, seja como for. Ora, se para defender essas porcarias, vamos dizer assim, comparado com as coisas de Deus, a gente precisava estar de prontidão, que dirá para nós servirmos o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que é digno de louvor, de adoração desde sempre e para sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Apressa-te em abraçar o seu ministério, como realmente ele merece ser abraçado. Se até agora você brincou de fazer ministério de música, já está na hora de você servir ao Senhor de verdade. E a igreja, a sua paróquia, está esperando você com esse espírito de quem adotou um modo de vida, um jeito de ser. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que está pronto para trabalhar para a glória de Deus, porque tem convicção. Sim, é Jesus que está ali na Eucaristia. Sim, é Jesus que vai se manifestar na palavra lá no meu grupo de oração. Sim, é Jesus que vai estar naquela noite de louvor, naquela vigília. Sim, é Jesus que está me conduzindo naquele velório onde as pessoas estão sofrendo, e agora eu serei
a voz de consolação para aqueles corações. Sim, é Jesus que está me enviando lá no meio daqueles ladrões, assaltantes e assassinos para cantar. Só não vou entrar do lado de dentro da grade, mas eu vou cantar a glória de Deus. Sim, é Jesus que me manda. Por isso cantarei, não calarei a minha voz, soltarei a minha voz, glorificarei o meu Senhor e meu Deus, porque Ele é digno de louvor e de adoração. E enquanto eu glorifico a Deus, o povo vai sendo santificado, edificado, transformado. Oh, Xandalabariquia, labari. Sim, eu sei que é assim. E não é para mim. Para mim também. Mas se Deus está falando através da minha boca para você, é porque Ele está nesta manhã. Já não é mais manhã, é tarde. Que horas são? Que horas são? Meio-dia. Já é meio-dia? O que? O relógio não está errado ou estou enxergando? Hein? 6 horas atrás? Bacana, hein? Esse não está de prontidão, não. Não seja como aquele relógio, viu? Anda no horário certo. Porque quando Deus precisar, Ele sabe com quem contar. Quando Deus precisar, Ele saberá com quem contar. Espero que você esteja no número daqueles que Deus pode contar. Como pôde contar com São Paulo, com São Silas, com São Lucas. Outros episódios maravilhosos em Atos dos Apóstolos, que na verdade são os atos do Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem o livro dos Atos dos Apóstolos, mas o livro dos Atos dos Apóstolos não tem fim. Porque ele continua em nós. Se você ler o último capítulo, você vai ver que não fecha. Porque ele continua na igreja. Nós somos aqueles que agora escrevem os Atos dos Apóstolos desse tempo. Estou eu aqui, Eugênio Jorge, escrevendo mais um capítulo. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já preguei para os músicos neste Brasil. Eu fui secretário nacional da música por mais de 5 anos. Eu viajei do Iapoca ao Chuí pregando congressos estaduais para os músicos. Estaduais, porque eu não dava conta de pregar diocesano, eu não dava conta. São 26 estados, com mais o Distrito Federal. E todo ano eu tinha que visitar todos os estados. Meu Deus! Avião já quase caiu comigo várias vezes. Quando eu vi aquele acidente agora por último, eu voei naquele aviãozinho um monte de vezes. Eu falei, meu Deus! É um desafio? É. Mas é lindo. É lindo ver a glória de Deus brilhar. E devo dizer para terminar, eu sou o primeiro beneficiado com as pregações que faço, porque muito do que eu falo eu não sabia, eu não conheço, me foi revelado nesse momento, e o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, antes que minha palavra chegue em vocês, passa pelo meu ouvido e eu digo, que isso, Senhor? Como assim? Só que eu não posso me manifestar, senão eu paro a pregação. Mas são maravilhosas as revelações que Deus nos traz quando nós sintonizamos a nossa estação nele. E a dica final é essa: sintoniza no Senhor. O som do céu está lá. E se você ouvir a voz do Senhor, está pronto.
Porque nós somos só alto-falantes. A voz é dele. Nós emitimos a voz. E se isso for real no nosso ministério, não tenhas receio. Seu ministério será eficaz e fecundo e produzirá muitos frutos. Se for Deus cantando, se for Deus falando em ti, e você for um alto-falante fiel a propagar a voz de Deus, não se preocupe, o fruto já está na cesta. Seja como for, seja onde for, esteja você no estado em que estiver, saiba que Jesus ama você. E por te amar com amor apaixonado, quero ouvir a canção que brota do seu coração. Pasmem, encanta mais a Deus o nosso canto de filhos do que o canto dos anjos. Vai explicar. Encanta mais a Deus ouvir o canto, um simples, humilde, seu, lá na capelinha, na roça, no meio do mato, seja onde for. Encanta mais a Deus ouvir o canto dos filhos do que o canto dos anjos. Esses filhos que foram conquistados na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo e que São Paulo diz na carta aos Gálatas, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho Jesus, que clama. Clama o quê? Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Abba, Abba. Vocês. Abba, Pai, Abba. Como é bom estar pronto, né? Essa palavra que brotou da minha boca, agora a prova de que sois filhos é que Deus enviou os vossos corações. Eu não tinha pensado em nada disso. E acabo de falar a palavra e já vem. Abba. Que coisa linda. Que coisa de Deus. Não sei se vocês percebem isso. Como eu estou falando, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Que coisa linda, meu Deus. Que Espírito Santo maravilhoso. E que lindo ouvir os filhos cantando. De novo. Abba. Os anjos tudo corado. Com o rostinho vermelho, dizendo, é demais, nós não podemos superar. E todos os olhos estão voltados para a cruz. O crucificado. Que nos comunicou o Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida,
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.